Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no Fio de Esperança. Hoje, eu trago para vocês uma narrativa que vai tocar profundamente seus corações. Vamos conhecer Lara, uma jovem de coração puro que trabalha como empregada na mansão de uma família milionária. Um dia, um momento inesperado e constrangedor acontece entre ela e seu patrão, mudando para sempre a dinâmica entre eles. O que parecia ser apenas um mal-entendido se transforma em algo muito mais profundo. Descobriremos como um olhar pode despertar sentimentos, como a timidez pode esconder um amor verdadeiro e como uma família pode nascer dos encontros mais improváveis. Mas será que o amor pode superar as diferenças sociais? E o que acontece quando uma mãe amorosa decide interferir no destino do próprio filho? Uma história de amor puro, família e destinos que se entrelaçam de forma surpreendente. Quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que acompanha nosso canal Fio de Esperança, que deixa seu like, que compartilha nossas histórias e que sempre volta para ouvir mais uma narrativa emocionante. Vocês são a razão pela qual eu continuo trazendo essas histórias que tocam a alma. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. Antes de continuarmos, não esqueçam de deixar seu like para ajudar o YouTube a recomendar nosso vídeo para mais pessoas que também amam histórias emocionantes como essa. E me contem nos comentários, vocês estão relaxando em casa depois de um dia corrido, ou talvez preparando um lanchinho gostoso para acompanhar nossa história. Adoro saber como vocês aproveitam esses momentos especiais conosco. Então, preparem seus corações, porque nossa história está começando agora. O despertador tocou às 5h45 da manhã, como sempre acontecia na pequena casa dos fundos da mansão Mendoza. Lara abriu os olhos devagar, ainda sentindo o peso do sono, mas já acostumada com essa rotina que seguia há mais de 2 anos. Ela se espreguiçou na cama simples, mas confortável, que Dona Carmen tinha feito questão de comprar especialmente para ela quando chegou. A janela pequena do quarto deixava entrar os primeiros raios de sol da manhã, criando um ambiente acolhedor que ela tinha aprendido a chamar de lar. Aos 22 anos, Lara tinha construído uma vida tranquila e organizada naquele lugar, muito diferente da incerteza que viveu após perder os pais. Levantou-se com cuidado, colocou os pés no chão frio e caminhou até o pequeno banheiro para se arrumar. Olhou-se no espelho e viu o reflexo de uma jovem de feições delicadas, cabelos castanhos, que sempre prendia em um rabo de cavalo prático para o trabalho, e olhos que brilhavam com uma determinação silenciosa. Tinha uma beleza natural e simples, sem artifícios, que chamava a atenção pela pureza que transmitia. Escovou os dentes, lavou o rosto com água fria para despertar completamente e vestiu o uniforme que usava todos os dias: calça preta simples, blusa branca de manga comprida e sapatos baixos confortáveis. Dona Carmen sempre dizia que ela não precisava usar uniforme, mas Lara fazia questão de manter a formalidade. Era uma forma de mostrar respeito pelo emprego que tanto significava para ela. Saiu de casa e caminhou os poucos metros que separavam sua moradia da entrada dos fundos da mansão principal. A propriedade era impressionante, com jardins bem cuidados, uma piscina que brilhava sob a luz da manhã e a casa principal que se erguia majestosa, com seus 3 andares e arquitetura clássica. Mas para Lara, aquilo tudo tinha se tornado familiar, quase íntimo, porque cada canto daquele lugar tinha uma memória, uma história, um momento especial que ela tinha vivido ali. Entrou pela cozinha, ligou as luzes e começou imediatamente a preparar o café da manhã. Primeiro colocou água para ferver, depois separou os ingredientes para o café fresquinho que Dona Carmen tanto apreciava. O cheiro do café recém-passado começou a se espalhar pela cozinha, criando aquela atmosfera acolhedora que marcava o início de cada novo dia na mansão. Enquanto o café terminava de passar, Lara começou a preparar as frutas que compunham o café da manhã saudável que Dona Carmen preferia. Cortou mamão, abacaxi e separou algumas uvas, arrumando tudo em uma bandeja bonita de porcelana que era usada especialmente para essas ocasiões. Também preparou pães frescos, manteiga, geleia caseira que ela mesma tinha feito na semana anterior e um suco natural de laranja. Cada movimento era feito com carinho e atenção aos detalhes, porque para Lara, aquela não era apenas uma obrigação profissional,
mas uma forma de demonstrar gratidão pela família que a tinha acolhido quando mais precisava. Colocou tudo na bandeja grande e subiu as escadas em direção ao quarto de Dona Carmen, batendo de leve na porta antes de entrar. "Bom dia, Dona Carmen. Trouxe seu café da manhã", disse Lara com um sorriso genuíno, entrando no quarto espaçoso e bem decorado. Dona Carmen já estava acordada, sentada na cama com os cabelos grisalhos soltos sobre os ombros, usando uma camisola de seda clara que realçava sua elegância natural. Aos 62 anos, ela ainda mantinha uma postura digna e um sorriso caloroso que sempre fazia Lara se sentir em casa. "Ah, minha querida, você sempre tão cuidadosa comigo. Venha cá, sente um pouquinho na beira da cama. Quero conversar com você", disse a senhora, fazendo um gesto carinhoso para que Lara se aproximasse. Era assim todas as manhãs, um momento de conversa e proximidade que tinha se tornado uma tradição especial entre as duas. Lara colocou a bandeja na mesinha ao lado da cama e sentou-se com cuidado na beirada, sempre mantendo uma postura respeitosa, mas permitindo-se relaxar um pouco na presença da mulher, que tinha se tornado quase uma mãe para ela. Dona Carmen segurou delicadamente a mão de Lara e perguntou sobre como ela tinha dormido, se precisava de alguma coisa, se estava se sentindo bem. Essas perguntas simples eram feitas com tanto carinho que sempre emocionavam Lara, lembrando-a de como sua própria mãe costumava se preocupar com ela. "Dormi bem, obrigada por perguntar. A senhora também dormiu bem? Não sentiu frio durante a noite?", respondeu Lara, sempre retribuindo a preocupação de forma sincera. Era uma troca de cuidados mútuos que tinha florescido naturalmente entre elas ao longo dos anos. Enquanto Dona Carmen tomava seu café e comia as frutas com prazer, ela começou a falar sobre Ricardo, seu filho único, que estava viajando há 3 semanas a negócios. "Sabe, Lara, fico sempre preocupada quando meu filho viaja tanto tempo assim. Ele trabalha demais, não se cuida direito, e eu sei que anda comendo mal nesses hotéis e restaurantes", disse ela, com uma expressão de mãe preocupada no rosto. Lara escutava atentamente, sempre se interessando pelas conversas sobre Ricardo, embora tentasse disfarçar o quanto essas histórias despertavam sua curiosidade. "Ele liga todos os dias para a senhora. Isso mostra o quanto se preocupa." "Tenho certeza de que está se cuidando bem", respondeu Lara, tentando tranquilizar Dona Carmen, mas também revelando que prestava atenção aos hábitos da família. "Você sabe, querida, às vezes penso que meu filho se dedica demais ao trabalho porque ainda carrega o peso da responsabilidade que assumiu muito jovem", continuou Dona Carmen, mexendo distraída na xícara de café. "Quando o pai dele morreu, Ricardo tinha apenas 20 anos, estava na faculdade, tinha toda uma vida de jovem pela frente, mas de uma hora para outra precisou assumir os negócios da família, cuidar de mim e carregar um peso que não era para alguém da idade dele." Lara sentia o coração apertar sempre que escutava essa história, imaginando como deve ter sido difícil para um rapaz tão novo perder o pai e ainda assumir tantas responsabilidades. "Ele é um filho maravilhoso, Dona Carmen. A forma como cuida da senhora, como se dedica à família, mostra o caráter especial que tem", disse Lara com sinceridade, sentindo uma admiração genuína crescer em seu peito sempre que pensava na dedicação de Ricardo. Depois do café da manhã com Dona Carmen, Lara desceu para começar a limpeza diária da casa. Começou pela sala principal, um ambiente amplo e elegante com móveis de madeira nobre, tapetes persas e quadros que contavam a história da família Mendoza. Ela passava o aspirador com cuidado entre os móveis, tirava o pó de cada objeto decorativo, arrumava as almofadas do sofá de couro e garantia que tudo ficasse impecável. Não era apenas uma questão de limpeza, mas de preservar a memória e a dignidade daquela casa que respirava história e tradição. Cada cômodo tinha sua personalidade própria, e Lara tinha aprendido a respeitar e cuidar de cada detalhe como se fosse responsável por proteger um patrimônio familiar. Na biblioteca, que era um dos ambientes preferidos da casa, Lara sempre dedicava um tempo especial para organizar os livros, limpar as estantes de madeira envernizada e garantir que tudo estivesse em ordem perfeita. Ali eram centenas de livros que falavam sobre negócios, história, literatura clássica e alguns romances que pertenciam à coleção pessoal de Dona Carmen. Às vezes, quando terminava a limpeza, Lara se permitia folhear alguns livros, especialmente aqueles relacionados à enfermagem e medicina,
que alimentavam seu sonho de um dia conseguir estudar e se formar na área da saúde. Era um sonho que carregava desde pequena, inspirada pela forma como sua mãe cuidava das pessoas da vizinhança quando alguém ficava doente. Era uma quinta-feira no final da tarde, quando Lara escutou o barulho do portão automático se abrindo, seguido pelo som familiar do carro de Ricardo entrando na garagem. Ela estava na cozinha preparando o jantar, uma sopa de legumes que Dona Carmen havia pedido especialmente quando ouviu os passos firmes dele na entrada da casa. Seu coração deu um pequeno salto, como sempre acontecia quando ele retornava de viagem, uma mistura de alegria por saber que a família estava reunida novamente e um nervosismo que ela não conseguia explicar completamente. Dona Carmen estava descansando no quarto, como era seu costume no final da tarde. Então Lara sabia que seria ela quem receberia Ricardo primeiro. Secou as mãos no avental, alisou os cabelos rapidamente e saiu da cozinha para cumprimentá-lo na entrada. Boa tarde, senhor Ricardo. Como foi a viagem? A senhora Carmen vai ficar muito feliz em saber que o senhor chegou, disse Lara com um sorriso genuíno, mantendo sempre o tratamento respeitoso que usava desde que começou a trabalhar ali. Ricardo estava com uma expressão cansada, mas seus olhos se iluminaram ao vê-la, como sempre acontecia quando retornava para casa depois de semanas longe. Ele era um homem de 35 anos, alto, com cabelos escuros bem cortados, olhos castanhos expressivos e uma postura que demonstrava a segurança de quem estava acostumado a liderar. Usava um terno cinza elegante, um pouco amassado pela viagem longa, mas que ainda assim destacava sua figura imponente. Boa tarde, Lara. Que bom estar em casa novamente. A viagem foi produtiva, mas nada se compara ao prazer de voltar para cá, respondeu ele, e havia uma sinceridade em sua voz que sempre tocava o coração dela. Vou avisar Dona Carmen que o senhor chegou. Ela estava perguntando sobre o senhor hoje cedo, durante o café da manhã, disse Lara, já se dirigindo em direção às escadas. Não precisa acordá-la se estiver descansando. Vou só pegar alguns documentos que deixei no quarto de hóspedes antes de viajar. Depois subo para cumprimentá-la, respondeu Ricardo, afrouxando a gravata e demonstrando o cansaço da longa jornada. Lara concordou com a cabeça e voltou para a cozinha, enquanto ele subia as escadas em direção ao segundo andar. Ela continuou preparando o jantar, sentindo uma sensação estranha de contentamento por ter a casa completa novamente, com toda a família reunida sob o mesmo teto, como deveria ser sempre. O quarto de hóspedes ficava no final do corredor do segundo andar, um ambiente espaçoso e bem decorado, que era usado eventualmente quando a família recebia visitas. No entanto, Lara tinha o costume de usar esse quarto para organizar e passar as roupas da casa, porque ali havia um ferro de passar mais moderno e uma tábua grande que facilitava seu trabalho. Naquele final de tarde, ela tinha deixado algumas roupas suas penduradas no guarda-roupa do quarto, depois de lavá-las e passá-las durante a manhã. Como Ricardo tinha viajado por 3 semanas, ela se acostumou a usar o espaço livremente, sem imaginar que ele poderia precisar entrar ali logo no primeiro dia de volta. Depois de terminar de temperar a sopa, Lara subiu para buscar suas roupas limpas e organizá-las adequadamente. Entrou no quarto de hóspedes, fechou a porta por hábito e começou a tirar suas blusas do cabide para dobrá-las corretamente. O ambiente estava com a luz suave do entardecer entrando pela janela grande, criando uma atmosfera tranquila e acolhedora. Ela havia acabado de tirar sua blusa do trabalho e estava vestindo uma camiseta limpa quando escutou a maçaneta da porta girando. Por um momento, pensou que poderia ser Dona Carmen, mas antes que pudesse reagir completamente, a porta se abriu e Ricardo entrou no quarto, com a cabeça baixa, procurando algo em uma pasta de documentos que carregava. O tempo pareceu parar completamente. Ricardo levantou os olhos e se deparou com Lara no meio do quarto, segurando uma camiseta nas mãos, com uma expressão de surpresa total estampada no rosto. Ela estava usando apenas uma camiseta básica e uma calça, mas a situação era constrangedora demais para qualquer um dos dois. O rosto de Lara ficou completamente vermelho, seus olhos se encheram de lágrimas de vergonha e ela ficou completamente paralisada, sem saber o que fazer ou dizer. Ricardo também ficou chocado. Seus olhos se arregalaram e ele imediatamente virou o rosto para o lado, dando as costas para ela e se dirigindo rapidamente em direção à porta. Desculpa muito,
Eu não sabia que você estava aqui, disse ele com a voz embargada pela surpresa e pelo constrangimento, saindo do quarto rapidamente e fechando a porta atrás de si. Lara ficou sozinha no quarto, tremendo da cabeça aos pés, não exatamente de medo, mas de uma emoção que ela não conseguia identificar completamente. Seu coração estava disparado, suas mãos tremiam enquanto terminava de se vestir rapidamente, e sua mente estava confusa com uma mistura de vergonha e algo mais que ela não conseguia nomear. Nunca havia passado por uma situação tão constrangedora em toda a sua vida, mas ao mesmo tempo havia algo na expressão dos olhos de Ricardo, na forma delicada como ele tinha reagido, que a deixava com uma sensação estranha e nova. Não havia visto malícia ou desrespeito no olhar dele, mas sim surpresa genuína e um cuidado imediato em proteger sua dignidade, saindo rapidamente do quarto e se desculpando de forma sincera. Do lado de fora do quarto, Ricardo estava encostado na parede do corredor, passando as mãos pelos cabelos e respirando fundo, tentando se recompor do choque que havia acabado de levar. Em mais de 10 anos administrando negócios e lidando com situações complicadas, ele nunca havia se sentido tão desconcertado e nervoso quanto naquele momento. Não conseguia tirar da mente a imagem da vulnerabilidade e da pureza que havia visto no rosto de Lara, a forma como ela havia ficado assustada e envergonhada, e, principalmente, a responsabilidade que sentia por ter causado aquela situação. Ele sabia que precisava se desculpar adequadamente, mas também sabia que qualquer palavra errada poderia piorar ainda mais a situação e fazer com que ela se sentisse desrespeitada ou desconfortável na casa que era o lar dela. Alguns minutos depois, Lara desceu para a cozinha com as pernas ainda trêmulas e o rosto ainda corado. Tentou se concentrar no jantar que estava preparando, mexendo a sopa com movimentos mecânicos, mas sua mente estava completamente dispersa, revivendo cada segundo daquele momento constrangedor. Escutou os passos de Ricardo descendo as escadas e seu coração voltou a acelerar, uma mistura de nervosismo e uma curiosidade estranha sobre como seria o próximo encontro entre os dois. Ele apareceu na porta da cozinha, já tendo trocado o terno por uma roupa mais casual, uma camisa social clara e uma calça de sarja, e havia uma expressão séria e preocupada em seu rosto. "Lara, posso falar com você por um momento?" perguntou ele, com uma voz gentil, mas formal. Ela se virou para encará-lo, ainda sentindo as bochechas quentes de vergonha, mas conseguindo manter uma postura digna. "Claro, senhor Ricardo", respondeu ela, baixando o fogo da sopa e se aproximando dele, mas mantendo uma distância respeitosa. "Eu quero me desculpar profundamente pelo que aconteceu ali em cima. Foi uma falha minha não ter batido na porta, não ter verificado se o quarto estava ocupado. Você tem todo o direito de usar qualquer cômodo desta casa e eu deveria ter sido mais cuidadoso", disse ele, olhando diretamente nos olhos dela com uma sinceridade que a tocou profundamente. Havia uma preocupação genuína em sua voz, um cuidado real com os sentimentos dela que ia muito além de uma simples cortesia entre patrão e empregada. "Não foi culpa do senhor", respondeu Lara, com a voz um pouco trêmula, mas firme. "Eu que deveria ter avisado que estava usando o quarto. O senhor tem razão, esta é sua casa, e eu não deveria estar ocupando os espaços sem avisar." Ricardo balançou a cabeça, não concordando com a forma como ela estava assumindo a responsabilidade. "Não, Lara. Esta casa é sua casa também. Você mora aqui, trabalha aqui, faz parte desta família. Nunca se sinta como se fosse uma intrusa ou como se precisasse pedir permissão para usar os espaços que precisar", disse ele, com uma intensidade na voz que revelava o quanto aquelas palavras eram importantes para ele. Era a primeira vez que ele se referia a ela como parte da família de forma tão direta, e isso fez o coração de Lara se aquecer de uma forma que ela não esperava. O jantar naquela noite foi diferente de todos os outros desde que Lara começou a trabalhar na casa. Dona Carmen estava radiante por ter o filho de volta, falando animadamente sobre as novidades da vizinhança, os planos para os próximos dias e fazendo perguntas sobre a viagem de negócios. Ricardo respondia às perguntas da mãe de forma atenciosa, mas Lara percebia que ele estava mais quieto que o normal, mais pensativo, e ocasionalmente seus olhos se dirigiam na direção dela com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Ela mesma estava mais tímida que o usual, falando pouco,
concentrando-se em servir a comida e garantir que tudo estivesse perfeito na mesa. Lara, querida, você está muito quieta hoje. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Dona Carmen, sempre atenta aos detalhes do comportamento das pessoas que amava. Lara sentiu o rosto esquentar novamente e olhou rapidamente na direção de Ricardo, que também estava observando sua reação. Não, Dona Carmen, está tudo bem. Acho que só estou um pouco cansada, respondeu ela, tentando soar natural. Ricardo interviu de forma gentil. Mãe, acho que todos nós estamos um pouco cansados. Eu da viagem. E tenho certeza de que vocês duas também tiveram dias corridos por aqui. Dona Carmen aceitou a explicação, mas Lara não deixou de notar como Ricardo havia sutilmente desviado a atenção de sua mãe, protegendo-a de mais perguntas constrangedoras. Os dias que se seguiram ao constrangedor encontro no quarto foram marcados por uma atmosfera completamente diferente na mansão Mendoza. Lara acordava todas as manhãs com uma sensação estranha no estômago, uma mistura de nervosismo e expectativa que ela não conseguia explicar para si mesma. Durante o café da manhã com Dona Carmen, ela se pegava pensando em Ricardo, imaginando se ele também estava se sentindo desconfortável com a situação, se estava arrependido de ter voltado para casa ou se simplesmente tinha esquecido o episódio. A verdade era que ela não conseguia parar de pensar naquele momento, na expressão de surpresa e cuidado que havia visto no rosto dele, na forma gentil como ele havia se desculpado depois. Era como se algo tivesse despertado dentro dela, uma consciência nova sobre sentimentos que ela nem sabia que existiam. Ricardo, por sua vez, estava passando pelos mesmos conflitos internos. Pela primeira vez em anos, ele estava tendo dificuldade para se concentrar no trabalho, chegando ao escritório e se pegando pensando em casa, especificamente em Lara. Ele começou a notar coisas que nunca havia reparado antes. A forma delicada como ela arrumava os cabelos pela manhã, o sorriso genuíno que ela sempre oferecia quando ele chegava do trabalho, a maneira carinhosa como cuidava de sua mãe, tratando-a com o mesmo amor que dedicaria à própria família. Era como se uma cortina tivesse sido removida de seus olhos, revelando uma pessoa que sempre esteve ali, mas que ele nunca havia realmente enxergado com a atenção que ela merecia. Na segunda-feira seguinte ao incidente, Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. Chegou em casa mais cedo do trabalho. Normalmente, ele passava o dia inteiro no escritório e só retornava após as 7 da noite, mas naquele dia, às 5:30 da tarde, ele estava estacionando o carro na garagem da mansão. Justificou para si mesmo dizendo que havia terminado as reuniões mais cedo e que queria passar mais tempo com a mãe, mas no fundo sabia que havia outra motivação que ele ainda não estava pronto para admitir completamente. Entrou pela porta principal e foi recebido pelo cheiro delicioso do jantar que Lara estava preparando, uma fragrância que sempre o fazia sentir que estava verdadeiramente em casa. Que bom que chegou cedo hoje, filho, disse Dona Carmen, que estava na sala lendo um livro quando ele entrou. Lara estava comentando hoje de manhã que você tem trabalhado demais e que deveria descansar mais. Ela se preocupa muito com seu bem-estar, sabe? Ricardo sentiu algo se mover em seu peito ao escutar essas palavras. A ideia de que Lara se preocupava com ele, que pensava em seu cansaço e em sua saúde, trouxe uma sensação de calor que ele não experimentava há muito tempo. É verdade, mãe. Acho que realmente estou precisando desacelerar um pouco e aproveitar mais a companhia de vocês duas, respondeu ele, dirigindo-se para a cozinha com o coração batendo mais rápido do que o normal. Quando Ricardo apareceu na porta da cozinha, Lara estava de costas para ele, mexendo algo no fogão. Ela usava um avental florido sobre uma blusa azul clara e uma saia simples, e havia algo na naturalidade de seus movimentos que o hipnotizou por alguns segundos. Boa tarde, Lara. Cheguei um pouco mais cedo hoje, disse ele, com uma voz que tentava soar casual, mas que carregava uma ternura nova que ele mesmo não reconhecia. Lara se virou rapidamente, quase derrubando a colher que segurava, e seu rosto se iluminou com um sorriso que fez o coração dele acelerar ainda mais. Boa tarde, Sr. Ricardo. Que bom que conseguiu sair mais cedo do trabalho. Deve estar cansado depois de uma semana tão corrida, respondeu ela, e havia uma preocupação genuína em sua voz que o tocou profundamente. Na verdade, estou me sentindo mais descansado. Acho que estar em casa perto da família
É o melhor remédio para qualquer cansaço, disse Ricardo, encostando-se no batente da porta e observando-a trabalhar. Pela primeira vez, ele reparou na graça natural de seus movimentos, na forma cuidadosa como ela tratava cada ingrediente, na atenção aos detalhes que demonstrava em tudo o que fazia. Lara sentiu o peso de seu olhar e ficou visivelmente nervosa, deixando cair alguns temperos no chão. Desculpa, estou um pouco desajeitada hoje, disse ela, abaixando-se rapidamente para recolher o que havia caído. Ricardo imediatamente se aproximou para ajudá-la, e quando ambos se abaixaram ao mesmo tempo, suas mãos se tocaram acidentalmente ao pegarem o mesmo frasco de tempero. O toque foi breve, durando apenas alguns segundos, mas foi como se uma corrente elétrica tivesse passado entre eles. Ambos levantaram os olhos e se olharam por um momento que pareceu durar uma eternidade. Lara sentiu suas bochechas esquentarem, e Ricardo sentiu como se o ar tivesse saído de seus pulmões. Era a primeira vez que se olhavam nos olhos desde o incidente no quarto de hóspedes, e havia uma intensidade naquele momento que nenhum dos dois esperava. Eles se levantaram lentamente, ainda mantendo o contato visual, até que Lara desviou o olhar primeiro, completamente corada e visivelmente emocionada. Obrigada pela ajuda, murmurou ela, voltando sua atenção para o fogão, mas com as mãos tremendo ligeiramente. Precisa de alguma ajuda com o jantar? Perguntou Ricardo, surpreendendo a si mesmo com a oferta. Nunca antes ele havia se oferecido para ajudar na cozinha, sempre mantendo uma distância respeitosa das tarefas domésticas. Lara olhou para ele com uma expressão de surpresa doce, como se não pudesse acreditar que ele estava se oferecendo para ajudá-la. Não precisa se preocupar com isso, Sr. Ricardo. O senhor já trabalhou o dia todo, deve querer descansar, respondeu ela, sempre considerada e atenciosa. Mas eu gostaria de ajudar. Na verdade, gostaria de aprender algumas coisas sobre cozinha. Quando estou viajando, sempre penso na comida caseira e me dou conta de que não sei fazer nada sozinho, disse ele, com uma honestidade que a deixou tocada. Lara aceitou sua ajuda com um sorriso tímido, e pela primeira vez desde que se conheceram, eles passaram um tempo trabalhando lado a lado na cozinha. Ricardo mostrou-se surpreendentemente habilidoso para alguém que nunca cozinhava, seguindo as instruções dela com atenção e fazendo perguntas inteligentes sobre temperos e técnicas. Ela ensinou-lhe como cortar os legumes do jeito certo, como dosar os temperos e como saber quando a comida estava no ponto perfeito. Havia uma intimidade natural naquele momento de colaboração, uma facilidade de comunicação que fluía sem forças, como se eles sempre tivessem trabalhado juntos daquela forma. Quando suas mãos se esbarravam acidentalmente ao pegarem ingredientes, ambos sentiam a mesma eletricidade do momento anterior, mas agora havia menos nervosismo e mais uma curiosidade mútua sobre aquela conexão inesperada. Você tem muita paciência para ensinar, comentou Ricardo enquanto mexia o refogado sob a supervisão cuidadosa dela. Sempre sonhei em ser professora ou talvez enfermeira, respondeu Lara, sem pensar muito, mas depois ficou surpresa com sua própria abertura. Nunca havia compartilhado seus sonhos pessoais com ele de forma tão natural. Enfermeira? Isso é maravilhoso! Você tem exatamente o perfil certo para a área da saúde. É cuidadosa, atenciosa, tem uma paciência natural com as pessoas, disse Ricardo, com uma admiração genuína na voz que fez o coração de Lara se aquecer. Era a primeira vez que alguém validava seus sonhos dessa forma, com tanta convicção e respeito. Dona Carmen apareceu na porta da cozinha e ficou observando a cena com um sorriso discreto no rosto. Ver seu filho e Lara trabalhando juntos, conversando de forma natural, rindo dos pequenos erros que cometiam, trouxe uma alegria especial ao seu coração. Ela sempre havia percebido que os dois tinham algo especial, uma harmonia que ia além da relação profissional, mas nunca havia visto isso se manifestar de forma tão clara quanto naquele momento. Que cena linda de se ver, disse ela, entrando na cozinha com um sorriso maternal. Meu filho finalmente está aprendendo algumas habilidades práticas para a vida. Tanto Ricardo quanto Lara ficaram levemente constrangidos com o comentário, mas havia uma doçura na observação de Dona Carmen que os fez sorrir. O jantar daquela noite foi o mais descontraído que a família havia compartilhado em muito tempo. Ricardo contou histórias engraçadas sobre sua experiência na cozinha. Lara riu mais do que o normal,
e Dona Carmen observava tudo com o coração cheio de esperança. Havia uma leveza no ar, uma sensação de que algo bom estava florescendo sob aquele teto, algo que prometia trazer mais alegria e união para todos. Quando a refeição terminou e Lara se levantou para recolher os pratos, Ricardo também se ofereceu para ajudar, ignorando os protestos educados dela. Era um gesto simples, mas que representava uma mudança significativa na dinâmica da casa, uma aproximação que estava acontecendo de forma natural e respeitosa. Nas semanas que se seguiram, a rotina da mansão Mendoza ganhou um ritmo completamente novo. Ricardo começou a chegar em casa mais cedo com frequência, sempre encontrando uma desculpa plausível para justificar sua presença antecipada. Dizia que tinha terminado as reuniões mais cedo, que queria verificar alguns documentos em casa, ou que estava preocupado com a saúde da mãe e queria passar mais tempo com ela. Mas a verdade, que ele mesmo estava começando a aceitar, era que sentia uma necessidade genuína de estar perto de Lara, de observar sua rotina, de participar de alguma forma dos momentos simples que aconteciam naquele lar. Havia uma paz na presença dela que ele nunca havia experimentado antes, uma sensação de completude que fazia com que o trabalho, por mais importante que fosse, parecesse menos urgente do que costumava ser. Lara, por sua vez, estava vivendo uma transformação silenciosa em seus sentimentos. Cada dia que passava, ela se pegava esperando ansiosamente pelo momento em que escutaria o carro de Ricardo chegando, pelo som de seus passos na entrada, pela conversa gentil que sempre acontecia quando ele a encontrava na cozinha ou na sala. Ela começou a dedicar ainda mais cuidado aos detalhes da casa, garantindo que tudo estivesse perfeito quando ele chegasse, preparando os pratos que sabia serem seus preferidos e escolhendo suas roupas com uma atenção especial que ela mesma não conseguia explicar completamente. Havia uma alegria nova em suas tarefas diárias, uma motivação extra que vinha da possibilidade de vê-lo sorrir quando provava algo que ela havia preparado especialmente para ele. Uma tarde de quarta-feira, Ricardo chegou em casa e encontrou Lara na biblioteca, organizando alguns livros que haviam chegado recentemente. Ela estava de pé em uma escada pequena, alcançando uma prateleira alta, e ele ficou por alguns momentos observando a concentração em seu rosto, a forma delicada como ela manuseava cada livro. "Precisa de ajuda aí em cima?" perguntou ele, se aproximando da escada. Lara se virou rapidamente, surpresa por não ter escutado ele chegar, e quase perdeu o equilíbrio. Instintivamente, Ricardo segurou a escada com firmeza e estendeu a mão livre para ampará-la caso precisasse. "Cuidado, não queremos nenhum acidente aqui", disse ele com uma preocupação genuína na voz, que a fez sentir protegida de uma forma que nunca havia experimentado antes. "Obrigada", disse Lara, descendo da escada com as bochechas levemente coradas pelo susto e pela proximidade dele. "Eu estava só organizando os livros novos que chegaram para o senhor. Tem alguns sobre administração e outros sobre medicina que pensei que pudessem interessar." Ricardo ficou surpreso ao perceber que ela havia separado os livros de medicina especialmente para ele, lembrando-se da conversa sobre seus sonhos de estudar enfermagem. "Você separou os de medicina pensando em mim?" perguntou ele, tocado pela atenção. "Na verdade, separei pensando em nós dois", respondeu ela, sem perceber a intimidade implícita naquela frase. "O senhor sempre demonstra interesse por assuntos variados. E eu, bem, sempre quis aprender mais sobre a área da saúde." Ricardo pegou um dos livros de medicina básica e o folheou rapidamente. "Sabe, Lara, nunca me perguntei por que você não seguiu seus estudos. Você é claramente uma pessoa inteligente e dedicada. O que a impediu de realizar esse sonho?" perguntou ele, sentando-se em uma das poltronas da biblioteca e fazendo um gesto para que ela se sentasse também. Era a primeira vez que ele demonstrava interesse real em conhecer sua história pessoal, e Lara sentiu uma mistura de nervosismo e gratidão por essa atenção. "Quando meus pais morreram, eu tinha 17 anos e estava terminando o ensino médio. Tive que trabalhar para me sustentar, e a oportunidade de estudar acabou ficando para depois. Então o depois virou anos, e agora já tenho 22 anos, explicou ela, com uma melancolia discreta na voz. 22 anos não é tarde para nada, disse Ricardo com convicção. Na verdade, é uma idade perfeita para começar algo novo, especialmente quando se tem a determinação que você demonstra ter. Ele fez uma pausa,
como se estivesse pensando em algo importante. Posso fazer uma sugestão? Que tal se você começasse a estudar aqui mesmo, na biblioteca? Eu poderia ajudá-la com algumas matérias básicas e, quando se sentisse preparada, poderia prestar vestibular para a enfermagem. Lara olhou para ele com uma expressão de incredulidade, como se não pudesse acreditar que ele estava fazendo aquela oferta. "O senhor faria isso por mim?" perguntou ela com os olhos brilhando de emoção. "Não seria por você, seria com você. Eu também aprenderia muito no processo", respondeu ele, com um sorriso que a fez sentir como se estivesse flutuando. A partir daquele dia, as tardes na biblioteca se tornaram uma tradição sagrada entre eles. Depois que Lara terminava suas atividades da casa e Ricardo voltava do trabalho, eles se encontravam ali para as sessões de estudo. Ricardo trazia livros do escritório, emprestava material de universidades com as quais mantinha contato profissional e dedicava horas explicando conceitos de biologia, química, matemática e português. Lara se mostrava uma aluna excepcional, absorvendo cada informação com uma fome de conhecimento que impressionava e inspirava Ricardo. Ela fazia anotações detalhadas em cadernos que ele havia comprado especialmente para ela, fazia perguntas inteligentes e demonstrava uma capacidade de raciocínio que confirmava sua convicção de que ela tinha potencial para se destacar em qualquer área que escolhesse. Durante essas sessões de estudo, eles começaram a se conhecer de forma mais profunda e personal. Ricardo contou sobre a pressão que sentiu quando assumiu os negócios da família muito jovem, sobre as dúvidas que ainda tinha às vezes sobre suas decisões empresariais, sobre a solidão que experimentava apesar de ter sucesso financeiro. Lara compartilhou memórias da infância com seus pais, histórias sobre como sua mãe cuidava dos vizinhos quando alguém adoecia, sobre os sonhos que costumava ter de se tornar enfermeira e ajudar pessoas. Havia uma facilidade natural na comunicação entre eles, como se fossem amigos há muito tempo, como se suas almas já se conhecessem e estivessem apenas redescobrindo uma conexão que sempre existiu. Dona Carmen observava essas mudanças com um coração cheio de alegria e esperança. Há anos ela desejava ver seu filho encontrar alguém especial, alguém que pudesse trazer leveza e amor genuíno para sua vida. Ela sempre havia gostado de Lara como se fosse uma filha, admirando sua bondade, sua dedicação, sua pureza de coração. Agora, vendo o carinho que estava florescendo entre os dois, ela se permitia sonhar com a possibilidade de que aquela jovem maravilhosa pudesse se tornar oficialmente parte da família. Durante as refeições, ela fazia comentários sutis sobre como era bonito ver duas pessoas inteligentes compartilhando conhecimento, sobre como a casa estava mais alegre ultimamente, sobre como Ricardo parecia mais relaxado e feliz. Uma noite de sexta-feira, depois de uma sessão de estudos particularmente produtiva, Ricardo e Lara estavam guardando os livros quando ela comentou sobre um conceito de anatomia que havia aprendido naquele dia. "É fascinante como o coração humano funciona", disse ela, fechando um livro de biologia. "Toda aquela complexidade, toda aquela precisão, trabalhando sem parar para manter a vida funcionando." Ricardo a observou enquanto ela falava, notando o brilho nos olhos dela quando discutia assuntos que a interessavam, a paixão genuína que demonstrava pelo conhecimento. "Você sabe o que é mais fascinante sobre o coração?" perguntou ele, sem planejar a pergunta. "Que ele não funciona apenas como uma bomba mecânica. Ele responde às emoções, aos sentimentos, às conexões que fazemos com outras pessoas." Lara olhou para ele com curiosidade, percebendo que havia algo diferente em sua voz, uma intensidade que ela não havia notado antes. "Como assim?" perguntou ela, genuinamente interessada na explicação. "Bem, quando estamos perto de alguém especial, quando sentimos uma conexão real, o coração acelera, o sangue flui diferente, todo o corpo responde de uma forma única. É como se ele reconhecesse algo importante antes mesmo da mente conseguir processar completamente", explicou Ricardo, olhando diretamente nos olhos dela. Havia uma tensão doce no ar, uma sensação de que ele estava falando sobre mais do que apenas conceitos médicos, e Lara sentiu seu próprio coração acelerar exatamente da forma que ele estava descrevendo. Isso é muito bonito", disse Lara com a voz um pouco trêmula, sentindo que aquela conversa tinha camadas de significado que ela estava começando a compreender. "É o que acontece comigo sempre que estamos estudando juntos", disse Ricardo,
com uma coragem que o surpreendeu. Meu coração dispara. Eu me sinto mais vivo, mais conectado com algo importante. Era a declaração mais próxima de uma confissão que ele havia feito até então, e Lara sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Ela havia sonhado com um momento assim, mas agora que estava acontecendo, se sentia completamente vulnerável e emocionada. Naquela mesma noite, depois que Ricardo subiu para seu quarto e Lara voltou para sua casa nos fundos, ambos ficaram acordados por horas, pensando na conversa que haviam tido. Ricardo deitou na cama, olhando para o teto, finalmente admitindo para si mesmo que estava completamente apaixonado por Lara, que ela havia se tornado a pessoa mais importante de sua vida, que não conseguia mais imaginar um futuro sem a presença dela. Lara, em seu quarto pequeno, mas acolhedor, abraçava o travesseiro pensando nas palavras dele sobre conexões especiais, sobre como o coração reconhece algo importante e se permitindo admitir que seus próprios sentimentos haviam crescido muito além da admiração e do respeito. Era amor verdadeiro, puro e profundo, florescendo de forma natural e inevitável entre duas almas que haviam encontrado uma na outra algo que nem sabiam que estavam procurando. A segunda-feira seguinte àquela conversa especial na biblioteca começou com uma atmosfera diferente na mansão. Dona Carmen acordou com um pressentimento maternal, uma intuição que apenas as mães conseguem ter quando sentem que algo importante está prestes a acontecer na vida dos filhos. Durante o café da manhã com Lara, ela observou atentamente o comportamento da jovem, notando um brilho especial nos olhos dela, uma alegria contida que transparecia em cada sorriso, em cada movimento. Havia uma leveza nova em Lara, como se ela estivesse carregando um segredo doce no coração, algo que a fazia irradiar uma felicidade silenciosa. Dona Carmen decidiu que havia chegado o momento de ter uma conversa séria com seu filho sobre os sentimentos que ela percebia crescendo entre ele e Lara. Ricardo chegou do trabalho naquele dia com uma ansiedade diferente, uma necessidade urgente de estar perto de Lara, de continuar as conversas que haviam se tornado a parte mais importante de seu dia. Ele havia passado toda a manhã no escritório, pensando nas palavras que havia dito na sexta-feira, se questionando se havia sido transparente demais, se havia revelado sentimentos antes da hora certa. Ao mesmo tempo, havia uma certeza crescente em seu coração de que não podia mais fingir que Lara era apenas uma funcionária da casa, não podia mais negar que ela havia se tornado a pessoa mais importante de sua vida, aquela por quem ele se preocupava constantemente e em quem pensava nos momentos mais inesperados do dia. Ricardo, preciso conversar com você, disse Dona Carmen quando ele entrou em casa. Havia uma seriedade carinhosa em sua voz que ele reconhecia desde a infância, o tom que ela usava quando queria discutir assuntos importantes da vida. Claro, mãe. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, imediatamente preocupado, pensando que poderia haver algum problema de saúde ou alguma questão relacionada à casa. Sente aqui comigo na sala. Quero conversar sobre você e Lara, disse ela, indicando o sofá. Ricardo sentiu o coração acelerar, uma mistura de nervosismo e alívio por finalmente poder conversar com alguém sobre os sentimentos que estava guardando. Ele se sentou ao lado da mãe, preparando-se para uma conversa que sabia ser inevitável e necessária. Meu filho, sou sua mãe há 35 anos e nunca te vi tão diferente quanto nas últimas semanas, começou Dona Carmen, pegando a mão dele com carinho. Você está mais alegre, mais presente em casa, mais vivo. E eu sei exatamente o que está causando essa mudança. Você está apaixonado pela Lara, não está? Ricardo respirou fundo, sabendo que não adiantaria tentar esconder algo tão óbvio para os olhos experientes de uma mãe. Estou, mãe. Estou completamente apaixonado por ela, mas tenho medo de estragar tudo, de magoá-la por causa das diferenças entre nós, confessou ele, aliviado por finalmente poder falar sobre seus sentimentos. Que diferenças, Ricardo? Ela é uma jovem maravilhosa, inteligente, de coração puro, que cuida de nossa família com amor. Que diferenças podem ser mais importantes do que isso? Diferenças sociais, mãe. Diferenças financeiras. Tenho medo de que as pessoas julguem ela, de que digam que é interesseira, de que a magoem com comentários maldosos. Ela não merece passar por isso, explicou Ricardo, revelando as inseguranças que o atormentavam. Dona Carmen sorriu com a sabedoria de quem viveu muito e aprendeu que o amor verdadeiro é raro e precioso.
Meu filho, se você se preocupa mais com a opinião dos outros do que com a felicidade de vocês dois, então não está amando da forma certa. O amor verdadeiro enfrenta qualquer obstáculo, supera qualquer diferença e protege a pessoa amada de tudo que possa machucá-la. Além disso, qualquer pessoa que conheça Lara sabe que ela tem um caráter excepcional. Ela não precisa da aprovação de ninguém, porque ela própria é aprovação suficiente. A senhora realmente acha que ela poderia corresponder aos meus sentimentos? Perguntou Ricardo com uma vulnerabilidade tocante na voz. Ricardo, filho, eu vejo como ela olha para você, como fica feliz quando você chega em casa, como se dedica ainda mais às coisas da casa desde que vocês começaram a conversar mais. Uma mulher só demonstra esse tipo de cuidado quando seus sentimentos são genuínos e profundos, respondeu Dona Carmen, tocando o rosto do filho com ternura. Lara é a melhor coisa que aconteceu a esta família desde que você nasceu. Ela trouxe amor, cuidado, alegria para nossa casa. Se você deixar passar essa oportunidade por medo ou orgulho, vai se arrepender pelo resto da vida. E eu, como sua mãe, quero vê-lo feliz ao lado de alguém que o ame de verdade. Enquanto mãe e filho conversavam na sala, Lara estava em seu quarto, olhando para uma foto desbotada de seus pais que mantinha na mesinha de cabeceira. Era um ritual que havia desenvolvido sempre que precisava tomar decisões importantes ou quando se sentia confusa sobre alguma situação. Ela segurava a foto com carinho, imaginando o que seus pais aconselhariam se estivessem vivos, se aprovariam os sentimentos que estava desenvolvendo por Ricardo. Mãe, pai, acho que estou me apaixonando por alguém maravilhoso. Ele é gentil, inteligente, me trata com respeito e carinho. Vocês aprovariam? Sussurrou ela para a foto, como sempre fazia quando precisava de orientação. Nas profundezas de seu coração, ela sentia que seus pais ficariam felizes em saber que ela havia encontrado alguém que a valorizava e cuidava dela com tanto zelo. A chuva começou a cair no final da tarde. Uma chuva suave que criava uma atmosfera romântica e acolhedora na mansão. Lara estava na cozinha preparando um chá especial, uma receita que sua mãe costumava fazer em dias chuvosos, quando escutou a porta dos fundos se abrir. Ricardo havia saído para fechar as janelas do escritório no jardim e voltava completamente encharcado, com os cabelos molhados e a camisa colada ao corpo. Nossa, essa chuva veio do nada, disse ele rindo enquanto tentava se secar com as mãos. Lara olhou para ele e sentiu seu coração disparar. Havia algo na espontaneidade daquele momento, na forma natural como ele ria da situação, que a fez perceber o quanto seus sentimentos haviam se aprofundado. Deixe-me buscar uma toalha para o senhor, disse ela, se dirigindo ao armário de roupas brancas. Quando voltou com uma toalha macia, ela se aproximou dele de forma natural, sem pensar muito no que estava fazendo. Pode parecer estranho eu dizer isso, mas o senhor deveria se cuidar melhor. Ficar molhado assim pode causar um resfriado, disse ela, estendendo a toalha para ele, mas sem conseguir disfarçar a preocupação genuína em sua voz. Ricardo pegou a toalha, mas não se afastou imediatamente. Em vez disso, ficou ali olhando nos olhos dela, vendo todo o carinho e toda a preocupação que ela tentava esconder atrás de sua cortesia formal. Você se preocupa comigo? Perguntou ele, com uma voz suave que carregava toda a intensidade dos sentimentos que estava sentindo. Sim, me preocupo, admitiu Lara, não conseguindo mais esconder a verdade. Sempre me preocupo. Quando o senhor viaja, quando trabalha até tarde, quando não se alimenta direito. Sei que não é meu lugar me preocupar, mas não consigo evitar. As palavras saíram de forma mais honesta do que ela pretendia, revelando a profundidade de seus sentimentos de uma forma que a deixou vulnerável e exposta. Ricardo sentiu como se seu coração fosse explodir de emoção ao escutar aquela confissão. Lara, eu preciso te dizer algo muito importante, disse ele, largando a toalha e se aproximando mais dela. Nas últimas semanas, você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Não consigo mais imaginar um dia sem sua presença, sem sua voz, sem seu sorriso. Eu te amo, e não é o amor de um patrão por uma funcionária, é o amor de um homem por uma mulher extraordinária. Lara sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, lágrimas de alegria pura que ela não conseguia controlar. Por semanas havia guardado seus sentimentos, achando que eram impossíveis, que nunca seriam correspondidos. Agora, escutando Ricardo declarar seu amor de forma tão sincera e apaixonada,
Ela se sentia como se estivesse vivendo um sonho. Eu também te amo, sussurrou ela, com a voz embargada pela emoção. Amo há muito tempo, mas nunca pensei que pudesse falar sobre isso. Pensei que fosse apenas um sonho impossível. Ricardo se aproximou ainda mais, pegou o rosto dela entre as mãos com uma delicadeza infinita e a olhou nos olhos com todo o amor que sentia. Posso te beijar? Perguntou ele, respeitando mesmo naquele momento de paixão a necessidade de ter sua permissão. Sim, respondeu ela, fechando os olhos e se preparando para o momento que havia imaginado tantas vezes em seus sonhos. O beijo foi suave, respeitoso, cheio de amor e ternura. Era o primeiro beijo de Lara, e Ricardo sentia a responsabilidade e o privilégio de estar compartilhando aquele momento especial com ela. Quando se separaram, ambos estavam com lágrimas nos olhos, lágrimas de felicidade pura. Eu te amo tanto, repetiu Ricardo, abraçando-a com cuidado, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu também te amo, respondeu ela, se sentindo completa e protegida nos braços dele. Da porta da cozinha, Dona Carmen observava a cena com o coração transbordando de alegria, sabendo que havia presenciado o início de um amor verdadeiro e abençoado. Os dias que se seguiram à declaração de amor trouxeram uma transformação completa na atmosfera da mansão Mendoza. Havia uma alegria palpável no ar, uma sensação de que finalmente tudo havia se encaixado no lugar certo. Dona Carmen andava pela casa com um sorriso constante no rosto, cantarolando antigas canções românticas enquanto cuidava de suas plantas no jardim. Ela havia esperado tanto tempo para ver seu filho verdadeiramente feliz, e agora que isso estava acontecendo, com alguém tão especial quanto Lara, seu coração transbordava de gratidão. Durante o café da manhã, ela observava os olhares tímidos que os dois trocavam, os sorrisos discretos, a forma carinhosa como Ricardo agradecia quando Lara servia seu café, e se sentia como se estivesse assistindo ao florescimento do mais belo dos romances. Ricardo havia se tornado um homem completamente diferente. Seus funcionários no escritório comentavam sobre como ele parecia mais relaxado, mais sorridente, mais paciente com os problemas cotidianos dos negócios. Ele chegava em casa todos os dias com uma ansiedade boa, uma expectativa doce de encontrar Lara, de conversar com ela, de simplesmente estar na presença dela. Trouxe flores para casa pela primeira vez em anos, não apenas para decorar, mas porque sabia que ela ficaria feliz ao arrumá-las nos vasos. Começou a prestar atenção em pequenos detalhes que nunca havia notado. A forma como ela cantarolava baixinho enquanto cozinhava, como seus olhos brilhavam quando falava sobre seus estudos, como ela tinha o costume de mexer no cabelo quando ficava nervosa. Lara, por sua vez, estava vivendo como se estivesse flutuando em uma nuvem de felicidade. Cada tarefa da casa era realizada com ainda mais carinho e dedicação, porque agora ela sabia que estava cuidando não apenas de uma família que a acolheu, mas da família do homem que amava. Ela acordava todas as manhãs com um sorriso no rosto, pensando em como seria o dia, nas conversas que teriam, nos momentos especiais que compartilhariam. Começou a se arrumar com mais cuidado, não por vaidade, mas porque queria estar sempre bonita para Ricardo, queria que ele se orgulhasse dela. Escolhia suas roupas pensando em quais cores ele mais elogiava, prendia o cabelo de formas diferentes e aplicava um pouco de batom rosa claro que Dona Carmen havia lhe dado de presente. Uma semana depois da declaração de amor, Ricardo decidiu que era hora de oficializar o relacionamento perante as pessoas próximas. Ele convidou seu melhor amigo, Carlos, um advogado que conhecia desde a faculdade, para jantar em casa. Carlos era uma pessoa de confiança, alguém que sempre oferecia conselhos sinceros e que Ricardo sabia que trataria Lara com o respeito que ela merecia. Durante o jantar, Ricardo apresentou Lara como sua namorada, e a forma carinhosa como ele disse essas palavras fez o coração dela acelerar de emoção. Carlos ficou encantado com a educação, a inteligência e a doçura de Lara, comentando depois com Ricardo que ele havia encontrado uma joia rara, uma mulher de caráter excepcional que qualquer homem se sentiria honrado em ter ao lado. Vocês dois formam um casal lindo, disse Carlos antes de ir embora. É fácil perceber que existe amor verdadeiro entre vocês. A forma como se olham, como se cuidam mutuamente, é algo especial de se ver. Essas palavras tocaram profundamente tanto Ricardo quanto Lara,
porque representavam a primeira validação externa de seu relacionamento, a confirmação de que outras pessoas também conseguiam enxergar a beleza e a sinceridade do que estava florescendo entre eles. Depois que Carlos foi embora, os três ficaram na sala conversando sobre como havia sido especial compartilhar aquele momento, sobre como era bom saber que as pessoas importantes em suas vidas aprovavam e apoiavam o relacionamento. Dona Carmen havia começado a tratar Lara oficialmente como sua nora, incluindo-a em todas as decisões familiares, pedindo sua opinião sobre mudanças na decoração da casa, sobre o cardápio das refeições, sobre os planos para os próximos feriados. Agora você faz parte oficial desta família, querida, disse ela uma manhã, abraçando Lara com ternura. Sempre fez, mas agora é diferente. Agora é para sempre. Essas palavras emocionaram profundamente Lara, que havia perdido sua família ainda jovem e agora se sentia verdadeiramente acolhida e amada por pessoas que se tornaram mais do que patrões, mas verdadeiros parentes do coração. Uma noite de sábado, Ricardo preparou uma surpresa especial para Lara. Ele decorou a varanda da casa com luzes pequenas e delicadas, preparou uma mesa romântica com velas, flores e a louça mais bonita da família. Cozinhou pessoalmente um jantar simples, mas feito com amor, lembrando-se de tudo que havia aprendido com ela durante as tardes na cozinha. Quando Lara desceu para o jantar e viu toda aquela preparação, ficou emocionada até as lágrimas. Nunca havia experimentado nada parecido com aquilo, nunca havia se sentido tão especial e valorizada. "Você fez tudo isso para mim?" perguntou ela com a voz embargada pela emoção. "Fiz e faria 1000 vezes mais se fosse necessário para ver você sorrir assim", respondeu ele, puxando a cadeira para que ela se sentasse. Durante o jantar, eles conversaram sobre seus sonhos para o futuro, sobre os planos que gostariam de construir juntos. Ricardo falou sobre seu desejo de formar uma família, de ter filhos que pudessem crescer em um lar cheio de amor como o que eles estavam construindo. Lara compartilhou seus planos de continuar estudando, de se formar em enfermagem, mas também seu sonho de ser mãe, de poder dar aos seus filhos o amor e a estabilidade que seus próprios pais lhe deram. Havia uma harmonia perfeita em suas visões de futuro, uma compatibilidade que ia muito além da atração física, mas que se baseava em valores compartilhados e sonhos complementares. "Lara, eu quero me casar com você", disse Ricardo, pegando a mão dela por cima da mesa. "Não agora, não com pressa, mas quando você se sentir pronta, quando tiver certeza de que é isso que quer para a sua vida. Quero construir uma família com você, envelhecer ao seu lado, dividir todos os momentos importantes da vida com você." Lara sentiu como se seu coração fosse explodir de felicidade. Ela havia sonhado com esse momento, mas nunca imaginou que pudesse ser tão perfeito, tão cheio de amor e respeito. "Eu também quero me casar com você", respondeu ela com lágrimas de alegria nos olhos. "Quero ser sua esposa. Quero formar uma família com você. Quero que nossa casa seja sempre cheia do amor que sentimos um pelo outro." Depois do jantar, eles caminharam pelo jardim da mansão sob a luz suave das estrelas. Ricardo havia trazido um casaco para ela, prevendo que a noite poderia esfriar, e a forma cuidadosa como ele colocou o casaco sobre seus ombros a fez se sentir protegida e amada. Pararam perto da fonte do jardim, onde a água corria suavemente, criando uma melodia relaxante que complementava a magia daquele momento. "Você sabe que me fez o homem mais feliz do mundo?" perguntou Ricardo, abraçando-a por trás e apoiando o queixo no ombro dela. "Você também me faz a mulher mais feliz", respondeu ela, se encostando nele e sentindo-se completamente segura e amada. A conversa naturalmente evoluiu para assuntos mais íntimos, sobre como seria quando se casassem, sobre a intimidade que compartilhariam como marido e mulher. Lara confessou que nunca havia estado com ninguém, que havia guardado sua pureza para o homem que amasse de verdade. Ricardo ficou profundamente emocionado com essa revelação, entendendo a responsabilidade e o privilégio que isso representava. "Eu quero que nossa primeira vez seja especial, quando você se sentir completamente pronta, quando for o momento certo para nós dois", disse ele, beijando delicadamente o pescoço dela. "Eu confio em você completamente", respondeu ela, se virando nos braços dele para olhá-lo nos olhos. "Sei que você sempre vai me respeitar e me cuidar." Naquela noite,
Depois de muita conversa, muitos beijos carinhosos e muito amor demonstrado através de palavras e gestos, eles subiram juntos para o quarto de Ricardo. Era um passo natural em seu relacionamento, uma evolução que aconteceu de forma espontânea e cheia de amor. Lara estava nervosa, mas também confiante, sabendo que estava tomando aquela decisão com o homem certo, no momento certo, por todas as razões certas. Ricardo foi incrivelmente gentil e paciente, certificando-se a cada momento de que ela estava confortável, de que aquilo era realmente o que ela queria. A entrega foi completa, cheia de amor, respeito e ternura, uma celebração da união de duas almas que se encontraram e se reconheceram como destinadas uma para a outra. Na manhã seguinte, Lara acordou nos braços de Ricardo, sentindo-se completa e realizada, de uma forma que nunca havia experimentado antes. Ele estava acordado, observando-a com um sorriso terno no rosto, acariciando delicadamente seus cabelos. "Bom dia, meu amor", sussurrou ele, beijando sua testa com carinho. "Bom dia", respondeu ela, se aconchegando mais nele e sentindo-se como se estivesse no lugar certo, nos braços certos, vivendo a vida certa. Quando desceram para o café da manhã, Dona Carmen os recebeu com um sorriso radiante, sem fazer perguntas, mas claramente feliz ao perceber que o amor entre eles havia se aprofundado ainda mais. Era o início de uma nova fase em suas vidas, uma fase de compromisso total e amor incondicional. 2 meses se passaram desde aquela noite especial em que Ricardo e Lara se entregaram completamente um ao outro. A rotina da mansão havia se estabelecido em uma harmonia perfeita, com os dois vivendo como um casal apaixonado, sob a bênção e alegria constante de Dona Carmen. Lara havia se matriculado oficialmente em um curso preparatório para enfermagem, com todo o apoio financeiro e emocional de Ricardo, que se orgulhava imensamente de sua dedicação aos estudos. Todas as manhãs, ela acordava com uma sensação de plenitude, sabendo que estava construindo não apenas um futuro profissional, mas também uma vida ao lado do homem que amava. Ricardo, por sua vez, havia encontrado um equilíbrio perfeito entre o trabalho e a vida pessoal, dedicando mais tempo à família e aos momentos especiais que compartilhava com sua amada. Em uma manhã de terça-feira, Lara acordou com uma sensação estranha no estômago, um enjoo suave, que a princípio atribuiu a algo que havia comido no jantar da noite anterior. No entanto, quando o mesmo sintoma se repetiu nos dias seguintes, acompanhado de uma sonolência incomum e uma sensibilidade maior aos cheiros, ela começou a suspeitar que poderia ser algo mais significativo. Com o coração acelerado e uma mistura de ansiedade e esperança, ela decidiu fazer um teste de gravidez discretamente, sem contar para ninguém, até ter certeza absoluta do resultado. Comprou o teste durante uma ida ao mercado e o guardou cuidadosamente em seu quarto, esperando o momento certo para utilizá-lo. Na manhã seguinte, depois de uma noite quase sem dormir devido à ansiedade, Lara fez o teste com as mãos tremendo de nervosismo. Quando apareceram as 2 linhas confirmando a gravidez, ela sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado ao seu redor. Lágrimas de alegria e emoção brotaram em seus olhos, e ela segurou o teste contra o peito, sussurrando uma oração de gratidão. Estava grávida do homem que amava, carregando no ventre o fruto do amor puro e verdadeiro que haviam construído juntos. Era a realização de um sonho que ela nem sabia que tinha. A possibilidade de formar uma família com Ricardo, de dar continuidade ao amor que compartilhavam através de uma nova vida. Durante todo aquele dia, Lara carregou o segredo com uma alegria contida, observando Ricardo enquanto ele trabalhava em casa, imaginando como seria sua reação quando soubesse da notícia. Ela queria contar de uma forma especial, criar um momento que fosse digno da importância daquela revelação. Durante o jantar, ela mal conseguia se concentrar na conversa, perdida em pensamentos sobre como seria criar uma criança naquela casa cheia de amor, como seria ver Ricardo se tornando pai, como Dona Carmen reagiria ao saber que finalmente teria o neto que tanto desejava. Quando Ricardo perguntou se ela estava se sentindo bem, notando que estava mais quieta que o normal, ela apenas sorriu e disse que estava pensando em coisas boas. Naquela noite, depois que Dona Carmen subiu para dormir, Lara decidiu que era o momento certo para compartilhar a notícia. Ela e Ricardo estavam na sala, ele lendo alguns documentos do trabalho e ela fingindo estudar,
mas, na verdade, tentando reunir coragem para falar. Ricardo, preciso conversar com você sobre algo muito importante, disse ela, com uma voz que misturava nervosismo e alegria. Ele imediatamente largou os papéis e se voltou completamente para ela, percebendo pela expressão em seu rosto que se tratava de algo sério. Claro, meu amor, pode falar. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, se aproximando dela no sofá e pegando suas mãos com carinho. Não aconteceu nada ruim. Na verdade, aconteceu algo maravilhoso, disse Lara, respirando fundo antes de continuar. Ricardo, nós vamos ter um bebê. Estou grávida. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade para Lara. Ricardo a olhou com uma expressão de incredulidade total, como se não conseguisse processar completamente o que havia acabado de escutar. Então, lentamente, um sorriso imenso se espalhou por seu rosto. Seus olhos se encheram de lágrimas de alegria, e ele puxou Lara para um abraço tão apertado que ela quase não conseguia respirar. Sério, você tem certeza? Nós vamos ser pais? Perguntou ele com a voz embargada pela emoção, beijando o rosto dela repetidas vezes. Tenho certeza absoluta, respondeu Lara, mostrando o teste que havia guardado na bolsa. Fiz o teste hoje de manhã e está tudo confirmado. Nós vamos ter um bebê, Ricardo. Ele pegou o teste nas mãos como se fosse o objeto mais precioso do mundo, olhando para as duas linhas que confirmavam que sua vida estava prestes a mudar para sempre da melhor forma possível. Eu te amo tanto, disse ele, beijando-a com uma intensidade que transmitia toda a felicidade que estava sentindo. E agora, amo vocês dois. Você e nosso bebê são tudo para mim. Eles ficaram abraçados no sofá por muito tempo, conversando sobre a nova vida que estava crescendo, sobre como tudo havia acontecido de forma perfeita, sobre como se sentiam abençoados por estarem vivendo aquele momento juntos. No dia seguinte, eles contaram a novidade para Dona Carmen durante o café da manhã. A reação dela foi ainda mais emocionante do que eles esperavam. Quando Lara anunciou que estava grávida, a senhora ficou em silêncio por alguns segundos, assimilando a informação, e depois explodiu em lágrimas de alegria, levantando-se da cadeira para abraçar os dois ao mesmo tempo. Meu Deus, finalmente! Eu sabia que este dia chegaria. Vocês me fizeram a avó mais feliz do mundo, exclamou ela, chorando e rindo ao mesmo tempo. Há tanto tempo eu sonhava com este momento. Tanto tempo eu rezava para ter um netinho para espoilar e amar. Agora minha família está completa. O bebê vai ter a avó mais carinhosa do mundo, disse Ricardo, emocionado ao ver a alegria da mãe. E nós vamos precisar de toda a sua experiência e sabedoria para cuidar direitinho desta criança. Dona Carmen já estava fazendo planos, falando sobre o quartinho do bebê, sobre as roupinhas que ia tricoticar, sobre como ia ensinar cantigas de ninar e contar histórias. Era como se uma nova energia tivesse invadido a casa, uma expectativa doce que envolvia todos os momentos do dia. Durante o almoço, eles conversaram sobre a necessidade de antecipar o casamento, porque queriam que o bebê nascesse com os pais oficialmente casados, que tivesse desde o primeiro dia uma família estruturada e reconhecida perante a sociedade. Eu sempre sonhei com um casamento grande e pomposo, disse Lara, mas agora tudo o que eu quero é uma cerimônia simples, íntima, apenas com as pessoas que realmente amamos. O importante é que vamos nos tornar marido e mulher antes do nosso bebê chegar. Ricardo concordou completamente, explicando que também preferia algo discreto e elegante, que celebrasse o amor deles sem exageros desnecessários. Dona Carmen ficou encarregada de organizar os detalhes da cerimônia, uma tarefa que ela abraçou com entusiasmo total, já planejando uma celebração pequena, mas perfeita na capela local, seguida de uma festa íntima na própria mansão. Os preparativos para o casamento se misturaram aos preparativos para a chegada do bebê, criando uma atmosfera de festa constante na casa. Lara escolheu um vestido simples, mas elegante, que pudesse ser ajustado conforme sua barriga fosse crescendo. Ricardo encomendou alianças especiais com a data do casamento e uma pequena gravação que dizia "Para sempre". Dona Carmen começou a transformar um dos quartos de hóspedes no quarto do bebê, escolhendo cores neutras porque eles haviam decidido esperar para descobrir o sexo da criança somente no nascimento. Ela tricotivou mantas, sapatinhos, gorrinhos
e já havia comprado um berço de madeira linda que Ricardo montou pessoalmente com todo o carinho do mundo. Durante as consultas médicas que Ricardo fazia questão de acompanhar pessoalmente, eles recebiam sempre boas notícias sobre o desenvolvimento da gravidez. O médico confirmou que Lara estava saudável, que o bebê estava crescendo perfeitamente e que tudo indicava uma gravidez tranquila e sem complicações. A cada consulta, eles voltavam para casa mais apaixonados e mais ansiosos para conhecer o rostinho da criança que estava sendo formada com tanto amor. Ricardo havia reduzido drasticamente suas horas de trabalho, delegando mais responsabilidades para seus funcionários de confiança para poder acompanhar cada momento especial da gravidez de Lara. Uma tarde, enquanto Ricardo montava um mobile musical no quartinho do bebê, Lara estava na varanda tricotando com Dona Carmen, que a estava ensinando os pontos básicos. "Sabe, querida", disse a senhora, "eu sempre soube que você e meu filho eram feitos um para o outro. Desde o primeiro dia que você chegou aqui, eu percebi que havia algo especial em você, algo que complementaria perfeitamente o coração do Ricardo. E agora, vendo vocês construindo uma família, eu sei que Deus abençoou nossa casa com o amor mais puro e verdadeiro." Lara se emocionou com essas palavras, sentindo-se verdadeiramente abençoada por fazer parte daquela família que a acolheu e amou incondicionalmente. O dia do casamento chegou com um céu azul perfeito e uma brisa suave que balançava delicadamente as flores do jardim da mansão. Lara acordou cedo, com 7 meses de gravidez, sentindo uma mistura de nervosismo e alegria que a fazia vibrar por dentro. Dona Carmen havia contratado uma cabeleireira especial para arrumar os cabelos dela de forma elegante e também uma maquiadora discreta que realçasse sua beleza natural sem exageros. O vestido escolhido era perfeito para sua condição, um modelo em crepe branco com corte império que acomodava perfeitamente sua barriga, fluindo graciosamente até os pés. Tinha mangas de renda delicada e um decote discreto que mantinha a elegância apropriada para a ocasião. Quando se olhou no espelho antes de sair, Lara viu uma mulher realizada, radiante de felicidade, prestes a se casar com o homem dos seus sonhos e esperando o filho que representava a concretização de tudo que sempre desejou. A cerimônia foi realizada na pequena capela da cidade, um local íntimo e acolhedor que havia sido decorado com flores brancas e arranjos simples, mas elegantes, que Dona Carmen havia organizado pessoalmente. Apenas algumas pessoas especiais estavam presentes. Carlos, o melhor amigo de Ricardo que serviu como padrinho, a esposa dele que se tornou madrinha de Lara, o padre que conhecia a família há anos e alguns funcionários da empresa que eram mais próximos de Ricardo. Era exatamente como Lara havia sonhado, uma celebração íntima, carregada de amor e significado, sem ostentação desnecessária, focada no que realmente importava. Dona Carmen estava sentada na primeira fileira, usando um vestido azul marinho elegante, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto desde o momento em que viu Lara entrando na capela. Quando as portas da capela se abriram e Lara começou a caminhar em direção ao altar, Ricardo sentiu como se seu coração fosse parar de bater. Ela estava absolutamente deslumbrante, caminhando devagar devido à gravidez, mas irradiando uma beleza que vinha de dentro, uma felicidade que a fazia brilhar como um anjo. Ele estava usando um terno azul marinho clássico, gravata de seda clara, e havia uma emoção tão intensa em seu rosto que várias pessoas na capela se emocionaram só de observá-lo. Quando Lara chegou ao seu lado, ele estendeu a mão para ela com uma delicadeza infinita, sussurrando baixinho: "Você está a mulher mais linda que já existiu." Ela sorriu através das lágrimas de felicidade, respondendo: "E você é o homem mais maravilhoso do mundo." A cerimônia foi conduzida de forma calorosa e personal pelo padre, que havia acompanhado Ricardo desde criança e conhecia a história de amor entre ele e Lara. Durante os votos, ambos optaram por falar com suas próprias palavras, criando um momento ainda mais especial e verdadeiro. Ricardo falou sobre como Lara havia transformado sua vida, trazendo luz, amor e propósito para seus dias, sobre como ela havia se tornado não apenas a mulher que amava, mas sua melhor amiga, sua companheira de alma, a mãe de seus filhos. Lara, com a voz embargada pela emoção, falou sobre como Ricardo havia lhe mostrado o que era o amor verdadeiro, como havia cuidado dela, respeitado seus sonhos
e como se sentia honrada de se tornar sua esposa e formar uma família com ele. Eu, Ricardo, te recebo, Lara, como minha esposa, e prometo amar-te, respeitar-te e cuidar de ti em todos os momentos da nossa vida, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, prometendo ser fiel e dedicado até que a morte nos separe, disse Ricardo, colocando a aliança no dedo dela com mãos que tremiam de emoção. Eu, Lara, te recebo, Ricardo, como meu esposo, e prometo amar-te, respeitar-te e apoiar-te em todos os nossos sonhos e desafios, prometendo ser uma esposa fiel e dedicada, construindo junto contigo uma família baseada no amor, no respeito e na felicidade, respondeu Lara, colocando a aliança no dedo dele enquanto as lágrimas escorriam livremente por seu rosto. A festa que se seguiu foi realizada no jardim da mansão, que havia sido transformado em um cenário mágico, com luzes delicadas penduradas nas árvores, mesas redondas decoradas com flores do jardim e uma atmosfera de intimidade e alegria que contagiava todos os presentes. O jantar foi preparado por uma empresa de gastronomia que Dona Carmen havia contratado, servindo pratos elegantes, mas reconfortantes, que agradavam a todos. Durante toda a celebração, Ricardo não saía do lado de Lara, sempre atento ao seu conforto, trazendo uma almofada para suas costas quando ela parecia cansada, certificando-se de que estava se alimentando adequadamente e protegendo-a de qualquer situação que pudesse ser cansativa para ela em sua condição. 2 meses depois do casamento, em uma manhã ensolarada de primavera, Lara acordou sentindo as primeiras contrações do trabalho de parto. Ricardo, que havia se preparado meticulosamente para aquele momento, manteve a calma e a levou calmamente para o hospital, com Dona Carmen os acompanhando e oferecendo palavras de tranquilidade e experiência. O trabalho de parto durou algumas horas, durante as quais Ricardo permaneceu ao lado de Lara o tempo todo, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento e admirando a força e a coragem que ela demonstrava. Dona Carmen ficou na sala de espera, rezando e aguardando ansiosamente a chegada do neto, tricotando nervosamente uma mantinha que havia começado no dia anterior. Quando finalmente escutaram o primeiro choro do bebê, seguido pelo anúncio médico de que era uma menina saudável e perfeita, Ricardo chorou como uma criança. Ver sua filha pela primeira vez, tão pequena, tão perfeita, tão parecida com Lara, foi um momento de emoção tão intensa que ele se sentiu completamente transformado. Lara, mesmo exausta pelo parto, irradiava uma felicidade maternal que a fazia parecer ainda mais bela. Ela é perfeita, sussurrou ela, segurando a filha nos braços e olhando para Ricardo com amor infinito. Nossa princesinha, respondeu ele, acariciando delicadamente o rostinho da bebê e se sentindo como se seu coração fosse explodir de amor. Quando Dona Carmen finalmente pôde entrar no quarto e conhecer a neta, sua emoção foi indescritível. Ela pegou a bebê no colo com a experiência de quem já havia cuidado de crianças, mas com uma ternura renovada, que vinha do amor de avó. Bem-vinda ao mundo, minha netinha linda, disse ela, beijando delicadamente a testa da criança. Você vai ser muito amada, muito cuidada, e vai crescer em uma família cheia de amor. A bebê abriu os olhinhos e pareceu olhar diretamente para a avó, como se já reconhecesse a voz carinhosa que havia escutado durante toda a gravidez, quando Dona Carmen conversava com a barriga de Lara. Eles escolheram o nome Carolina, uma homenagem ao avô paterno que Ricardo havia perdido cedo, mas na versão feminina que soava delicada e forte ao mesmo tempo. Carolina Mendoza chegou ao mundo com quase 3,5 kg, cabelos escuros como os do pai e olhos grandes e expressivos como os da mãe. Nos primeiros dias em casa, a rotina da mansão se organizou completamente em torno da bebê, com Dona Carmen assumindo o papel de avó dedicada, ajudando Lara com todas as tarefas relacionadas aos cuidados da criança, e Ricardo se mostrando um pai completamente apaixonado e participativo. 6 meses depois do nascimento de Carolina, a família estava reunida na sala da mansão em uma tarde ensolarada. A bebê estava no colo de Lara, brincando com um chocalho colorido que Dona Carmen havia comprado, enquanto Ricardo organizava algumas fotos que haviam tirado durante o primeiro ano de casamento. Dona Carmen estava em sua poltrona preferida, tricotivando uma nova roupinha para a neta, quando fez um comentário que os fez rir,
Sabe, acho que Carolina está precisando de um irmãozinho ou uma irmãzinha para fazer companhia. O que vocês acham? Lara e Ricardo se olharam e sorriram. Um sorriso cúmplice que indicava que já haviam conversado sobre essa possibilidade. Ainda é cedo, vovó, disse Ricardo, brincando com a mãe. Vamos deixar nossa princesa crescer um pouquinho mais antes de pensar em dar um irmãozinho para ela. Lara balançou a cabeça, concordando, mas havia um brilho em seus olhos que sugeria que ela também havia pensado na possibilidade de aumentar ainda mais a família. Carolina escolheu aquele momento para dar sua primeira risadinha alta e cristalina, como se estivesse aprovando a conversa sobre futuros irmãozinhos. Todos riram com a coincidência, e Dona Carmen comentou que a neta claramente havia herdado o senso de humor da família. Conforme o sol se punha no jardim da mansão, pintando o céu de tons dourados e rosados, a família Mendoza permanecia reunida na sala, envolvida em uma atmosfera de contentamento completo e amor incondicional. Lara olhava para Ricardo segurando Carolina, para Dona Carmen tricotivando com um sorriso no rosto, para a casa que havia se tornado seu lar, e se sentia como se estivesse vivendo um sonho que havia se tornado realidade de forma ainda mais bela do que jamais imaginou. Ricardo, observando sua esposa e filha, sentia uma gratidão profunda pelo caminho que sua vida havia tomado, pelas escolhas que o levaram até aquele momento de felicidade plena. Você sabe o que penso sobre tudo isso? Disse Lara, interrompendo o silêncio contemplativo que havia se instalado. Penso que, às vezes, Deus nos surpreende de formas que nunca imaginamos. Quando vim trabalhar aqui, eu só queria um emprego digno e um lugar seguro para viver. Nunca sonhei que encontraria uma família, um amor verdadeiro e a chance de ser mãe. É como se toda a dor que passei quando perdi meus pais tivesse sido necessária para me levar até vocês. Ricardo se aproximou dela e beijou sua testa com ternura. E eu penso que o amor verdadeiro tem dessas coisas mágicas. Ele chega quando menos esperamos, transforma nossa vida completamente e nos mostra que valia a pena esperar pela pessoa certa. Dona Carmen sorriu, observando seus entes queridos, sabendo que havia presenciado o florescimento de uma das histórias de amor mais bonitas que já viu, uma história que continuaria se multiplicando em amor através das gerações futuras. E assim termina a linda história de Lara e Ricardo, um casal que provou que o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais inesperados e superar qualquer diferença. Uma história que nos ensina que às vezes precisamos passar por momentos difíceis para encontrar nossa verdadeira felicidade, e que uma família pode ser formada não apenas pelos laços de sangue, mas pelos laços do coração. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que chegaram até o final dessa narrativa emocionante. Se vocês gostaram da história da Lara e do Ricardo, não esqueçam de deixar aquele like especial, se inscrever no canal Fio de Esperança, para não perder nossas próximas histórias, e compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que vocês sabem que vão se emocionar tanto quanto vocês. Deixem nos comentários qual foi a parte que mais tocou o coração de vocês. E me contem, vocês acreditam no amor à primeira vista ou acham que o amor verdadeiro cresce aos poucos, como aconteceu com nossos protagonistas? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com muito amor, paz e felicidade. Até a próxima história.